Olá, esse é o nosso segundo trabalho do Laboratório de Eletrônica Analógica. A equipe é constituída por mim, Gabriel Montenegro, Dalila Mendes, Alexandre Silva e Eduardo Fonseca. Continuando o assunto de amplificadores, veremos dois tipos de cascode. Um ganho comum fonte comum com transistores NMOS em carga passiva e outro base comum emissor comum com transistores PNP em carga ativa. Veremos as simulações na ferramenta LT-Spice, bem como os experimentos dos circuitos montados em placa PCB. Os circuitos do tipo cascode têm como característica a minimização do efeito Miller e a obtenção de alta impedância na saída. O circuito com transistor NMOS pode ser utilizado como um conversor analógico digital. Ele também possui uma patente de amplificador cascode como estágio de entrada e também pode ser utilizado com um amplificador CMOS de baixo ruído. Por outro lado, o circuito com transistores PNP pode ser utilizado como sensor de temperatura e ele também possui patentes para circuitos de compensação de entrada e para circuitos de amplificadores de áudio. Começando pelo NMOS, temos o esquemático do LT-Spice, bem como a tabela com os componentes utilizados. Observando que no esquemático os transistores NMOS estão encapsulados no CI CD40007, representado pelo componente X1. O que se espera desse circuito é que a tensão senoidal aplicada no pino 6 do CI seja amplificada e vista no pino 5 após o resistor de 1 MΩ. Apresentamos nessa imagem o resultado da simulação temporal no LT-Spice. Observamos que a saída foi de 1,49 volts pico a pico. Então temos um ganho de 149. Salientando que nesta imagem vemos a simulação feita com 1 kHz de entrada. E na sequência veremos a comparativo de 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz, respectivamente. No gráfico de cima vemos novamente o resultado com 1 kHz e no de baixo com 10 kHz. Temos a tensão de pico a pico de saída, respectivamente, de 1,49 e 1,47, o que mostra que o ganho passa de 149 para 147. Por fim, temos o gráfico da saída com entrada de 100 kHz e temos o valor de 1,08 de tensão pico a pico, o que mostra que o ganho caiu para 108. Na sequência temos o design do circuito em placa PCB. Este esquemático foi montado na ferramenta Proteus. Nesta imagem temos o circuito confeccionado em placa PCB e o seu funcionamento, com a entrada de 10 mV e a saída ilustrada no osciloscópio. Funcionando a 1 kHz. Funcionando a 10 kHz. E a 100 kHz, esse comportamento não pode ser observado. Diferente. Em seguida temos o funcionamento em 25 e 35 mV, que nos dá uma tensão de saída de 6,08 e 8,4 respectivamente, e o ganho de 243,2 e 240. Já a 50 mV percebemos que a tensão varia para 11,84 e o ganho cai para 236. Por fim, em 100 e 150 mV percebemos que a onda começa a degenerar e apesar da tensão de pico a pico aumentar, o ganho permanece praticamente constante em 234. Por fim, o valor mínimo de operação desse circuito é de 10 mV e o máximo de 150 mV, o que é totalmente diferente da simulação realizada no LT-Spice. Ajustando os parâmetros para realizar a simulação AC, percebemos que o circuito apresenta o funcionamento desde 7,64 Hz até 6,35 kHz. Passando para o próximo circuito, começamos com o esquemático no LT-Spice, bem como a tabela com os componentes utilizados. Observando a disposição do circuito, como ele é em carga ativa, ele apresenta 3 transistores em cascata. O que se espera desse circuito é que este cascateamento de transistores resulte em um ganho entre os coletores do transistor Q2 e Q3. Temos o resultado da simulação temporal com a entrada de 10 mV e a frequência de 1 kHz. E observamos que a tensão de pico a pico resultante é de 25,5 mV, que nos dá um ganho de 2,5, o que é muito baixo. Na sequência também mostraremos os gráficos das simulações com a entrada de 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz, respectivamente. No gráfico acima temos o resultado da saída com uma entrada de 1 kHz e no de baixo com 10 kHz. Observamos que as tensões de pico a pico são 25,5 e 25,08, o que nos mostra que permaneceu constante. Já no gráfico de 100 kHz percebemos uma tensão de 23,08,
o que nos mostra que esse circuito ele não é tão sensível a mudanças em frequência. Dando continuidade, temos o layout do circuito em placa PCB, utilizado novamente o Proteus. Com o circuito em funcionamento, repetiremos o procedimento de variar a frequência de entrada. A 1 kHz temos a tensão de 1,46 volts VPP, a 10 kHz temos uma tensão de 1,54 volts VPP, por fim a 100 kHz temos uma tensão de 324 mV VPP, o que nos mostra que esse circuito é bem sensível a mudanças bruscas de frequência. Para concluir o experimento físico, variamos a tensão de entrada. Começando com 25 mV, observamos uma tensão de 3,14 VPP, o que nos dá um ganho de 125,6. Aumentando a tensão de entrada para 30 mV, temos uma tensão de saída de 4 VPP, o que nos dá um ganho de 133,3. Porém, observa-se que o formato da onda de saída começa a ficar degenerado. A seguir, aumentamos a tensão para 35 mV e observamos um ganho ainda maior. Porém, a onda já assume um formato bem esquisito, o que nos mostra que este é um valor máximo de operação do circuito, e o seu valor mínimo de operação é a partir de 10 mV. Com isso, podemos concluir o experimento físico e observar que, com relação ao simulado, ele foi completamente diferente, apresentando ganhos satisfatórios. Um dos fatores que contribuiu para isso foi o ajuste fino da resistência pelo potenciômetro. Para concluir o estudo deste segundo circuito, fizemos novamente a simulação AC do mesmo, e podemos observar que os ranges de operação é de 6,75 Hz a 26,8 MHz, o que nos diz que esse circuito opera desde baixas frequências às frequências médias, e confirma assim uma de suas aplicações, que é a utilização em amplificação de áudio